Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de setembro de 2025, dedicado à agricultura natural messiânica da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós, em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Luciu, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo-te a vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer
a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Paulo Masaki Oyama. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzu marimasu, kamorogi kamo mino mikoto mochite, sume miyoya kamo izana no mikoto, tsukushi no himo no tachi hana no, odo no ahagi hara, Misogi harai tamo toki ni narimaseru, harai dono o kamitachi, moro moro no maga totsumi kegareo, harai tamai kiyome tamae tomaosu, otono yoshio, Amatsu kami kunitsu kami ao yorozuno kami tachi tomoni ame no fuchi komano mi furi tatete kikoshi meseto kashikomi mo maosu. Uya uya shikuo momiruni se son kanze
Bosatsu konodo ni amor se tamai, komyo nyorai to genji, o shinmiro kuto kashi, gose no mikami to narase tamaite, dai sen sanzen sekai no sandoku o meshi, gojo kuo kiyome yako seima oku isai shujo no dai nengan, komyo joraku eigo no jupo sekai narashimete, go fuju uno kuruinaku, fuku kaze edamo narasunaki, hiroku no mio omitamo, murió moen no dainjihini, tenmara setsumo matsuroite, shoaku jahoa aratamari, yasharyo jimoge datsunashi, shozen bushin koto gotoku, sono kokoro zashi toguro nari, sansen somoku koto gotoku, mikami no itoku ni nabi kaite, kinju chugyo no suema demo, minaso no tokoro ezaru nashi, masani kore shibi jiso sekai nite, karyo bingawa sora ni mai, zuyun ten ni tanabi keba, banka fukui kuchi ni kunji, shinden gyokuro sosori tachi, gose no miyakata kasumi tsutsu, kogane no ira kasansanto, hiniteri eizuko keiwa, genimo tengoku rakudonari, gokoku minorite kurani michi, sunadori utakani megashita, kitoshi keru moro moro no, eragi nigiwa kue wa, tsutsura urani michi watari, kunito no sakai naku, hitogo satachi no nikushimiya, isakai goto mo yome tokie, iten shikai o shinabete, miroku no mite niki itsusare, jinji no mimune ni idakaren, warera ga hibi no segyo nimo, myocho tamai shinkakuo, ese shimeye wa tomi sakae, iwa naga kumui akuni, zento kuko okasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamai mashimase to, nen jushi ezaton shu, ifukurai hai negima osu. Hiroku o mikami mamori tamai, saki hae tamai, miroku o mikami mamori tamai, saki hae tamai. Oshie mio yano shino kami, mamori tamai, saki hae tamai,
Oshie Oyanushi no Kami Mamori Amae Sakiae Tamae. Kanagaram Tamachiae Mase Kanagara Tamachiae Mase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divino.
grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. O princípio da agricultura natural. Para que todos entendam o princípio da agricultura natural, proponho-me explicá-lo pela ciência espiritualista, da qual tomei conhecimento por meio da revelação divina, visto que é impossível fazê-lo através do pensamento que norteia a ciência atual. No início, talvez seja muito difícil compreender este princípio. Todavia, à medida que o lerem várias vezes e o saborearem bem, certamente acabarão por entender. Se isso não acontecer, é porque o leitor ainda está preso às superstições da ciência e é bom que consiga perceber isso. É inegável o valor da ciência em relação a muitos aspectos. Entretanto, no que se refere à agricultura, esta não é somente impotente, como também está completamente enganada. Por exemplo, ao desconhecer a verdadeira natureza do solo e como atuam os fertilizantes, considera apenas o método criado pelo ser humano, ignorando a força da natureza. Até hoje, a agricultura tem negligenciado o solo, que é o principal, dando maior importância ao fertilizante, que é secundário. Pensem bem, sem a terra, o que as plantas podem fazer? De maneira semelhante, os agricultores negligenciaram o solo, chegando a acreditar que os fertilizantes eram o alimento das plantas. Com essa atitude, cometeram um terrível erro. O solo tornou-se ácido e acabou por perder a sua força original. Isso está muito bem comprovado pela grande diminuição da colheita no ano passado. Sem perceberem esse erro, os agricultores gastam inutilmente elevadas quantias em adubos, despendendo um esforço árduo. É uma grande tolice, pois estão a produzir a própria causa dos danos. Tendo por base a ciência espiritualista, explicarei a essência do solo. Antes, porém, é preciso conhecer o seu significado original. Deus, Criador do universo, ao criar o ser humano, criou também o solo a fim de que este produzisse alimento suficiente para nutri-lo. Basta semear a terra, que a semente germinará e o caule, as folhas, as flores e os frutos desenvolver-se-ão, proporcionando fartas colheitas no outono. Obviamente, já que se trata da força da natureza, a pesquisa sobre essa força deveria ser o foco da ciência. Entretanto, esta enganou-se, tornando-se mais dependente do poder humano. Então, o que é a força da natureza? Trata-se da fusão dos elementos fogo, água e terra, originados respectivamente do Sol, Lua e Terra, resultando na incógnita X. Essa incógnita é semelhante ao nada, mas é a origem da força vital de todas as coisas. Consequentemente, o desenvolvimento dos produtos agrícolas também se deve a essa força. Por esse motivo, podemos dizer que se trata do fertilizante infinito. Assim, reconhecendo-se essa verdade, amando e respeitando o solo, a capacidade deste fortalece-se espantosamente. Este é o método agrícola verdadeiro e, não existindo outro, ao colocá-lo em prática, o problema da agricultura será solucionado pela raiz. Há ainda outro fator importante. Até agora, o ser humano pensava que a vontade, o pensamento, assim como a razão e a emoção, se limitava aos animais.
No entanto, talvez se o leitor souber que eles também existem nos corpos inorgânicos, ficará boquiaberto. Obviamente, como o solo e as plantas também estão nessa mesma condição, respeitando e amando o solo, a sua capacidade natural manifestar-se-á ao máximo. Portanto, o mais importante é não o sujar e torná-lo ainda mais puro. Com isso, o solo manifestará o seu sentimento de alegria e nem preciso dizer o quanto se tornará mais ativo. A única diferença é que a vontade de pensamento nos animais é mais livre e móvel, ao passo que o solo e as plantas não têm a liberdade de movimento. Assim, se pedirmos uma farta colheita com sentimento de gratidão, este transmitir-se-á às plantas e certamente seremos agraciados. Por desconhecer este princípio, a ciência comete uma grande falha ao não reconhecer a existência daquilo que é invisível e impalpável. Jornal EICO, número 245, 27 de janeiro de 1954. Alicerce do Paraíso, volume 5. Experiência de fé de Aida do Nascimento Alves. O meu nome é Aida do Nascimento Alves. Sou natural de Angola. Tornei-me membro há 17 anos. Vivo em Portugal desde 2017 e dedico no núcleo de Juré de Amadora e Sintra. Em janeiro deste ano, fui avisada pelo meu senhorio que tanto eu como as outras inquilinas teríamos de sair do apartamento onde estávamos a morar, porque ele iria fazer obras na casa para posteriormente vender. E disse-me que o seu advogado nos iria enviar a carta de rescisão do contrato de arrendamento, tendo de sair até ao final de julho. Fui até a imagem consagrada de Meixo Sama, fiz oração, entreguei e agradeci a situação. Apesar de, no fundo, acreditar que isso não viesse a acontecer. Mesmo assim, durante os meses seguintes, comecei a procurar casa ou quarto para alugar. Contudo, no distrito de Lisboa está muito difícil de se encontrar arrendamento acessível. Só mesmo por milagre. No mês de maio, as outras inquilinas já tinham saído do apartamento. E foi quando chegou a carta do advogado, que me deixou verdadeiramente preocupada, pois restavam 3 meses para, impreterivelmente, ter de encontrar um novo local para viver. Com isso, comecei a dedicar com mais afinco, procurando aprofundar a minha prática da fé e alinhar o meu sono, colocando Deus e Meixo Sama em primeiro lugar, segundo a aprendizagem do ministro José Cajado, relatada na sua experiência de fé de fevereiro deste ano. Embora quisesse muito uma casa para morar sozinha, se tivesse de viver novamente num quarto, respeitaria a vontade de Deus e Meixo Sama. Passado algum tempo, o senhorio perguntou-me se já tinha conseguido outro local para morar. Respondi-lhe que não e pedi-lhe ajuda, seja para encontrar uma casa ou um quarto dentro das minhas possibilidades, ou ainda um segundo trabalho, para facilitar a situação. Ele prontamente se disponibilizou e, apesar da ansiedade e do medo que sentia de não vir a encontrar um local para viver, agradecida por essa purificação, fui dando continuidade às minhas dedicações. Entre estas, sou uma das responsáveis pela horta da agricultura natural do núcleo de Juré de Amadora e Sintra. No dia em que tinha sido convidada para um casamento, coincidiu estar responsável pela rega. A princípio, procurei alguém que pudesse substituir-me, mas como não encontrei ninguém disponível, informei a ministra de que, infelizmente, a horta ficaria sem rega naquela ocasião. No entanto,
Ao sentir que não seria correto faltar ao cuidado da horta de Meixo-sama, decidi colocar a dedicação em primeiro lugar e cumprir a tarefa de regá-la. No dia seguinte, o senhor comentou comigo de que já não ia mais vender a casa, mas sim arrendá-la, e mesmo já tendo outras pessoas interessadas. Perguntou-me se eu gostaria de ficar com ela. Respondi-lhe que, embora quisesse muito, pois gostava mesmo de viver ali, não tinha como pagar sozinha, mas, para minha surpresa, ele disse-me que eu poderia ficar com a casa depois das obras feitas. Autorizou-me a subarrendar os outros 2 quartos para, assim, conseguir pagar a renda. Não podia acreditar. Fiquei muito feliz e agradeci profundamente a Deus e a Meixo-sama. Entretanto, por causa das obras, tive de procurar um quarto para me mudar por 2 ou 3 meses. Julho foi o mês da minha unidade religiosa, ser responsável pela preparação do culto mensal da sede em Coimbra, e por isso fui no dia anterior para dedicar com todo o meu amor e gratidão. Durante a viagem, só pensava que teria de pedir ao senhorio que me deixasse colocar as minhas coisas no sótão, porque tinha conseguido quarto um pouco distante e não era fácil levar todos os meus pertences por um período tão breve. No domingo, depois do culto, ele ligou-me e, para minha surpresa, sem nada lhe ter pedido, disse-me que eu poderia deixar as minhas coisas e que ele iria guardá-las no sótão. Assim que desliguei a chamada, emocionada por mais uma graça recebida, fui ter com a ministra. Fizemos a oração e materializei a minha gratidão através de um donativo especial para a reforma da sede central. A par das bênçãos que eu recebi a partir desta dedicação, também os meus 2 filhos conseguiram um bom emprego, algo que há muito tempo vinham tentando sem sucesso. Com o objetivo de conseguir servir mais e melhor a Deus e a Meixo-sama na obra divina, continuarei a empenhar-me nas dedicações nas 3 colunas da salvação. Além de cuidar da horta da agricultura natural, frequento o núcleo da Amadora para receber e transmitir jurei. Presto regularmente assistência religiosa em hospitais e nas casas de pessoas em purificação. Sou aluna do curso de Ikebana Sangetsu e mensalmente distribuo flores de luz. Diariamente leio e ouço o áudio dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo-sama. Sempre faço relatório e peço informação à ministra responsável. E juntas fazemos oração perante o altar para mensalmente oferecer o meu dízimo e o donativo para a reforma da sede central. Com esta experiência, reforcei a minha crença de que necessitamos de fortalecer cada vez mais a nossa confiança na atuação de Deus e Meixo-sama, focando no cumprimento da nossa missão através das dedicações, com a consciência de que o apego e a preocupação só nos atrapalham. Agradeço a Deus e a Meixo-sama, à ministra, ao senhorio e a todas as pessoas que me ajudaram. Muito obrigado. Palavras do presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo-sama. Graças a Deus e Meixo-sama. Em nome de Deus e Meixo-sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online.
Do exterior, estamos a receber presencialmente membros vindos de Espanha, Brasil e São Tomé e Príncipe. Sejam todos muito bem-vindos. Para nos prepararmos da melhor forma possível para o culto anual pela salvação dos antepassados, realizamos ontem, por videoconferência, o Seminário Nacional, contando com a participação de mais de 100 membros de todo o país. Após a oração de abertura, orientei como nos devemos preparar para este importantíssimo culto e, de seguida, os participantes foram divididos em grupos de estudo, liderados pelos ministros, onde puderam aprofundar o tema, apresentar dúvidas e criar objetivos práticos para esta preparação. Por fim, ouvimos as conclusões de cada grupo e esclareci as dúvidas apresentadas. Apesar de ter sido realizado online, o clima de alegria e entusiasmo por parte de todos foi contagiante. Tenho a certeza de que será uma grande preparação que nos irá proporcionar excelentes resultados. Aproveito para comunicar que esta atividade também será feita nos mesmos moldes pelos ministros supervisores de cada país, em datas e horários a combinar, e em Portugal, pelos ministros nas respectivas unidades religiosas, através dos estudos mensais. O culto mensal de hoje é especialmente dedicado à coluna de salvação da agricultura natural messiânica. E para expressar a nossa gratidão, colocamos no altar os produtos cultivados pelos membros, oriundos das hortas caseiras da sede central e de todas as unidades do país. Meixo Sama, no ensinamento do culto de hoje, ensina-nos que nada poderia existir neste mundo sem a força da grande natureza, ou seja, nada nasceria nem se desenvolveria sem a fusão dos elementos fogo, água e terra, que é a força vital de todas as coisas. Em termos científicos, estes elementos correspondem, respectivamente, ao oxigênio, ao hidrogênio e ao azoto. Consequentemente, o desenvolvimento dos produtos agrícolas também se deve a esta força, e Meixo Sama a denomina de fertilizante infinito. Além disso, Meixo Sama orienta-nos sobre outro fator igualmente importante, desconhecido pela cultura materialista. A vontade e pensamento, Ishi-sonen, assim como a razão e a emoção, também estão presentes no solo e nas plantas. Portanto, ao respeitarmos profundamente o solo, desenvolvendo verdadeiro amor por ele, a sua capacidade natural manifestar-se-á ao máximo. Assim, o mais importante é não o sujar, tornando-o ainda mais puro, e, desta forma, ele ficará cada vez mais ativo. Assim, Meixo Sama é categórico em afirmar que este é o verdadeiro método agrícola e, ao colocá-lo em prática, o problema da agricultura será solucionado pela raiz. Quanto aos alimentos, além de sustentarem o nosso corpo físico, Meixo Sama ensina-nos que é a sua energia vital que nutre o nosso espírito, influenciando, portanto, a nossa saúde e vitalidade. Contudo, além da energia proveniente do solo e do amor impregnado no seu cultivo,
há ainda a importância do sentimento de quem os prepara e confecciona. Desta forma, é preciso desenvolver o sentimento de gratidão pela natureza e por todas as pessoas que, direta ou indiretamente, se dedicam para que os alimentos cheguem à nossa mesa. A esse respeito, há uma reminiscência sobre Meishu Sama que relata o seguinte: na época em que vivia no Rosanso, em Tamagawa, ele mesmo pegava na enxada e ficava todo sujo de terra, estimulando os jovens à prática da agricultura. Aproveitando o amplo jardim, cultivou plantas de chá e flores. Utilizando uma parte onde havia água corrente, transformou-a num arrozal. Além disso, preparou uma pequena horta na qual plantava diversas hortaliças e estava sempre a analisar a consistência do solo, a forma com que os produtos se desenvolviam e outros detalhes. Pesquisa essa que foi desenvolvida durante vários anos. No início, os seus familiares e dedicantes não prestavam muita atenção a tal atividade, mas Meishu Sama dedicava-se a ela com todo o esmero. Numa determinada refeição, ao saborear os alimentos que ele mesmo tinha cultivado, disse orgulhoso: produzia através de um método de cultivo natural, sem fertilizantes. Que tal? Não está gostoso? Devemos refletir sobre um fato que nos passa despercebido, isto é, todos nós durante a nossa vida, mais cedo ou mais tarde, acabamos por ocasionalmente necessitar de um advogado, de um médico, de um dentista, etc. Porém, não nos damos por conta de que necessitamos do agricultor todos os dias, 3 vezes por dia, na hora das refeições, não é verdade? Esse fato, por si só, já demonstra o tamanho da gratidão que devemos sentir por eles. A esse respeito, Meishu Sama escreveu o seguinte poema: chegou a hora de salvar os agricultores, respeitados como grandes tesouros desde os tempos antigos. Todos nós temos antepassados que eram agricultores, pois, na antiguidade, todos cultivavam a terra, não havia locais para irem às compras. Ou plantavam ou não comiam, não é mesmo? Quem tem mais idade sabe disso. Porém, muitos jovens de hoje, especialmente os que vivem nas grandes cidades, pensam que tudo vem do supermercado. A terra, além de tudo prover, guarda em si os sentimentos mais profundos do ser humano. Desde sempre, foi motivo de contendas, guerras, invasões, etc. Quantas famílias se dividiram por causa da partilha das terras? E, por qual motivo, tantos sofreram, mataram e morreram por ela? Porque não a reconheceram como dádiva sagrada do Criador. Pelo contrário, reduziram-na a simples posse material, considerando somente o seu valor econômico. Hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da Aida Alves, que, fruto da atual especulação do mercado imobiliário, teria de sair do apartamento onde vivia porque o seu senhorio iria fazer obras para vender a casa. Passado algum tempo, recebeu a carta de rescisão do contrato de arrendamento, que lhe dava ainda 3 meses para, impreterivelmente, ter de encontrar um novo local. Com isso, ficou verdadeiramente preocupada e começou a dedicar com mais afinco, procurando aprofundar a prática da sua fé e alinhar o seu sonen, colocando Deus e Meishu Sama em primeiro lugar,
seguindo o exemplo relatado na aprendizagem da experiência de fé do ministro José Cajado em fevereiro deste ano. Sendo uma das responsáveis pela horta da agricultura natural do núcleo de Jorei de Amador e Sintra, num dia em que tinha sido convidada para um casamento, também tinha a dedicação da rega à sua responsabilidade. Como não encontrou ninguém que a substituísse, informou a ministra responsável de que, infelizmente, a horta ficaria sem ser regada. No entanto, ao sentir que não seria correto faltar ao cuidado da horta de Meixo-sama, colocou a dedicação em primeiro lugar e cumpriu a tarefa de regá-la, deixando a sua preparação para o casamento em segundo plano. No dia seguinte, o senhorio disse-lhe que, afinal, tinha mudado de ideia e já não ia mais vender, mas sim arrendar. E, mesmo tendo outras pessoas interessadas, perguntou-lhe se ela não gostaria de ficar com a casa. Sendo tudo que ela mais queria, todavia, não tinha condições de o fazer sozinha. E, por incrível que pareça, ele autorizou-a, então, a subarrendar os outros 2 quartos, ficando assim responsável pelo apartamento depois das obras. Ela considerou um milagre esta mudança do senhorio, mas, para mim, o verdadeiro milagre foi a transformação do seu pensamento, tendo passado a colocar o servir a Deus em Meixo-sama em primeiro lugar. A par de todas as bênçãos que ela recebeu, os seus 2 filhos também conseguiram um bom emprego, algo que há muito tempo vinham tentando sem sucesso. Acho importante ressaltar que ela está decidida a continuar a dedicar nas 3 colunas da salvação, além de cuidar da horta da agricultura natural, frequenta o núcleo da Amadora para receber e transmitir Jorei, presta regularmente assistência religiosa em hospitais e nas casas das pessoas em purificação, é aluna do curso de Ikebana Sangetsu e mensalmente distribui flores de luz. Diariamente lê e ouve os áudios dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo-sama, faz sempre relatório e pede orientação à ministra responsável. E juntas oram perante o altar para mensalmente oferecer o seu dízimo e o donativo para a reforma da sede central. Por fim, a Aida afirma que necessitamos de fortalecer cada vez mais a confiança na atuação de Deus em Meixo-sama, focando no cumprimento da nossa missão, através das dedicações, com a consciência de que o apego e a preocupação só nos atrapalham. Gostaria de enaltecer o fato de que ela colocou em prática o exemplo que aprendeu com a experiência de fé do ministro Cajado, colocando o servir a Deus e a felicidade do próximo em primeiro lugar. Frequentemente tenho orientado que as experiências de fé são modelos que Deus e Meixo-sama permitem a um membro para que, através dele, toda a coletividade messiânica, aprendendo com o seu exemplo, possa também praticar e obter o mesmo resultado. Não basta ficarmos maravilhados, achando que é algo restrito àquela pessoa e que, no nosso caso, é diferente. Somos todos seres humanos e, se nos esforçarmos para praticar com o mesmo sentimento, também seremos agraciados. Para concluir, o período de férias já acabou e estamos nos encaminhando para os últimos meses do ano. Se esse terminasse agora, como seria o nosso saldo quanto às práticas básicas da fé nas 3 colunas da salvação?
Que resultados concretos teríamos com o Jorei, com o Belo e com a agricultura natural? Podemos nos considerar satisfeitos? Ou vamos aproveitar essa reta final para recuperar o tempo perdido? Seguindo o exemplo da Aida, vamos nos esforçar para dedicar de corpo e alma, colocando sempre Deus e Meixo Sama em primeiro lugar. Acredito sinceramente que a importância da agricultura natural messiânica não é só para produzir alimentos saudáveis, mas principalmente para, através dela, reconhecermos a existência de Deus e aumentarmos cada vez mais a nossa gratidão a Ele, tornando-nos verdadeiramente espiritualista. Portanto, vamos sim nos esforçar para praticar essa importantíssima coluna da salvação, mas tendo presente de que nada adianta nos alimentarmos de forma saudável se vivermos egoisticamente, sem nos dedicarmos à felicidade de quem está à nossa volta, pois o cultivo das boas ações é igualmente importante. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um excelente mês. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do Jorei vive em nós. Luz divina, luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, vis e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livro sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar deve mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Meixo Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de setembro de 2025, dedicado à agricultura natural messiânica da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.